Então, desde pequena, eu sempre fui rodeada de pessoas, da minha tia que orava, sempre falava de Jesus. Uhum, E a minha avó paterna, uhum. ela era uma mulher de muita fé. Muita fé, uma mulher que amava muito a Deus. E ela foi conhecendo a Deus ao longo do caminho. Até tem algo que marcou muito a minha vida, que minha tia me mandou uma carta que ela escreveu para Deus, que ela tinha um diário, Uhum. e ela orou pelo meu nascimento. Então ela orava para que Deus cumprisse os propósitos dele na minha vida. Minha Uau. avó era muito intensa com Deus. Aí ela teve um encontro com o Senhor, já quase no final da história dela, da vida dela, e ali ela se batizou. Então ela sempre orou muito por nós. Ela deixou um legado. Uhum. E a minha tia também, por parte de mãe. E eu fui crescendo ali, mas nós não íamos na igreja. Meu pai sempre foi um homem, assim, muito temente a Deus. Só Mas que rígido com a questão cultural, né? isso, questão cultural mesmo, Uhum. né? Da onde ele veio, das raízes dele. É complicado. Complicado, ele não aceitava. Então, assim. É o problema que hoje em dia a gente. Não, hoje não, a gente, né? As pessoas enfrentam muitas das vezes esse problema cultural, né? Que Sim, elas não acabam aceitando. Ah, devo mudar, devo isso. aceitar. Pode ter um novo. Exato, eles querem. É que eles. O povo de hoje em dia, eles têm muito medo do processo e ao mesmo tempo tem muito medo da sociedade. Eu falo muito medo porque realmente não é um medo qualquer, é muito É medo. muito. E muitas das vezes o próprio inimigo, o próprio diabo cega esse medo, cega esse processo, as pessoas, né, para Sim. elas não obterem a aceitar esses desafios, né? Isso, porque a própria Bíblia diz, né, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Uhum, Então, meu pai, ele era muito resistente a ir para a igreja ok. cristã, Mais assim, específico, ok. especificamente falando. E então, assim, quando eu fui crescendo, eu fui sentindo uma necessidade muito grande de Deus. Aham. E eu sempre me emociono. E eu sei, faz 20 anos que ele me encontrou. Aham. E eu lembro que eu comecei a ter muitos conflitos com o meu pai. Sim. Muitos e muitos conflitos. Tanto Uhum, que eu pensava em ir embora, morar com uma tia em São Paulo. E porque a gente brigava demais. uhum. E teve um momento na minha vida que eu comecei a ir na igreja, que ele ia, ali, e da minha forma, ele tentava buscar Deus, mas eu sentia que tinha algo mais. Uhum, E eu falava, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E até que um dia eu fui numa igreja uhum. aqui em Foz do Iguaçu, eu era jovem, adolescente, e tive um encontro com Jesus. Amém. E ali eu me rendi aos pés de Jesus, e meu pai ficou sabendo, ele falou: Você não vai, Uhum, eu não vou deixar. E como eu tinha 15 anos, eu não podia, uhum. né, passar por cima, não podia ir sozinha. Então, quando eu ia na casa de uma prima, eu ia na Ok, igreja. ok. E aí foi esse processo que depois, com 16 anos, num momento, assim, de muita dificuldade mesmo, que piorou a situação Uhum. com o meu pai, uma amiga falou: Se você quiser, eu te levo na igreja, eu te levo, te apresento. Eu morava daí já num bairro aqui em Foz do Iguaçu, não morava mais no centro. Uhum. E aí seria mais fácil para ir, porque daí era 2 quadras de casa a igreja. Uhum. E aqui não, aqui era mais longe. E aí eu menti pro meu pai. Eu falei, pai, eu vou lá na tal igreja. Daí ele falou assim pra mim: Se eu descobrir que você tá indo numa igreja evangélica. Teu pai era católico. Ele era católico. Aham. Ele falou assim. Ele falava que era, mas ele não ia, assim, mas ele Ele, se dizia, né? ele tava meio cego com a religião. Sim, ele não sabia bem o que ele era. Aham. E aí eu sei que era algumas resistências no coração Espirituais dele também, né? também. E Resistência eu espiritual. depois fui sabendo da história, né, que algumas coisas que ele viveu em Deus, muito poderosas, no encontro que ele teve com Jesus também na juventude. Uhum. Depois algumas coisas aconteceram e ele não quis mais saber. Uhum. Só que ele sempre teve temor a Deus. E então, eu fui. Aham. Fui novamente, entreguei minha vida a Jesus e ele descobriu e ele ficou muito furioso e ele disse que tinha vergonha que eu era filha dele, que Você ele sofreu perseguição, muito né? assim, que ele foi um ano de muita lágrima, que eu saía para ir para igreja, eu tinha que voltar antes do horário. Mas valeu a pena. Valeu a pena.